Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E desta vez eu estou aqui com um livro de história do 5º ano, da página 70 a 74. Então eu estarei explicando o que é para fazer nas atividades, para vocês fazer aí na casa de vocês. As questões que não tiver linha no livro já sabe que é para copiar e fazer no caderno. Quando tiver linha e espaço no livro, pode responder no livro mesmo, tá bom? Então, nessa página 70, nesse capítulo, na verdade, nós vamos começar a falar sobre os direitos do cidadão. E na página 70, em especial, nós vamos falar sobre os direitos da criança, porque antigamente a criança podia trabalhar, né? Existia o trabalho infantil. E aos poucos foi criando a lei de que a criança ela tinha que ter os seus deveres, mas ela também precisava ter os seus direitos. E um dos direitos da criança é o brincar, é o ter o momento da criança. Então, quando a criança ela era obrigada a trabalhar, ela não tinha isso. Ela não tinha a infância, ela não sabia o que era brincar. E também não frequentava a escola, então ela não sabia ler, não sabia escrever, e enfim. Então, aos poucos, eles foram percebendo que a criança ela precisava frequentar a escola, que isso é importante para ela, e que ela precisava desse momento do brincar, que isso também é importante para ela. Então, essa parte aqui dessa música fala justamente do trabalho infantil e criticando, e que criança ela não pode trabalhar. Criança não, eu nem diz aqui embaixo, a criança não trabalha, a criança dá trabalho. Então, você vai ler esse textinho para responder as questões aqui embaixo. Então, na número 1, você vai dizer, em suas palavras, qual é o significado dessa frase? Criança não trabalha, criança dá trabalho. O que você acha que o autor quis dizer com isso, com essa frase? Você vai escrever no seu caderno. E a número 2, a fotografia desta página mostra uma situação muito comum no Brasil, início do século XX, crianças trabalhando em uma fábrica. Atualmente, né, é proibido o trabalho infantil. E você acha que esse direito de proibir o trabalho infantil é certo? É importante? É errado? Por quê? O que você acha sobre essa lei? Então, você vai escrever no seu caderno também. Na página 71, você vai estar lendo esse texto sobre os direitos e os deveres para responder essas questões abaixo. Então, aqui diz assim, ó, observe a foto acima e responda. Na Grécia Antiga, seria possível uma pessoa como Angela Merkel nome estranho, ter direito à cidadania e ocupar um cargo político? Por quê? Então, você vai observar essa imagem, você vai ler o texto para responder essa questão. Na imagem do Parlamento Europeu, é possível observar a presença do mesmo número de políticos entre homens e mulheres? Então, na imagem, é possível ver que há igualdade entre homem e mulher? Então, você vai responder também. 3. Converse com seu professor e seus colegas sobre a importância da igualdade entre homens e mulheres na política. Então, como não está na escola, quem está assistindo esse vídeo está em ensino remoto, vocês irão escrever. O que vocês acham? Qual é a importância? Se vocês acham importante ter essa igualdade entre homem e mulher na política e por quê? Tá? Então, você vai estar escrevendo com suas palavras. E a 1 e a 2 você pode estar escrevendo no livro. Leia o texto, observe a imagem para responder a 1 e a 2. Na página 72 também você estará lendo esse texto sobre democracia. Democracia ateniense. Tá? Então, você vai estar lendo o que é esse texto para responder a 1 e a 2. A 3 não precisa fazer, tá bom? Então, a 1 e a 2 você vai estar escrevendo e respondendo aqui no livro e sobre o texto. Então, leia o texto. Na página 73, nós temos também um texto falando sobre o direito do cidadão e alguns artigos de direito. Tá? Algumas leis. Então, quando você vê aqui artigo 1º, artigo 4º, quer dizer que é o número da lei que tá dizendo sobre os direitos, tá bom?
Então, quando é lei, sempre vem com esses artigos aqui. Então, você vai estar lendo essas leis para responder. Então, ó, você concorda com o artigo 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Então, artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Você concorda com isso? Por que você concorda ou por que você discorda? Daí você vai dar a sua opinião. A Declaração de Direitos de Direitos do Homem e do Cidadão estabeleceu que todas as pessoas são iguais e possuem os mesmos direitos. Você acha isso correto? Explique. Então, você acha que todo mundo possui o mesmo direito? Que todo mundo deve possuir o mesmo direito? Por que você acha que sim ou por que você acha que não? Essa número 2 você estará fazendo no caderno. Quando vocês forem fazer atividade no caderno, coloque a página, aqui ó, página 73, número 2, para a gente saber que esta questão aqui está sendo feita da página 73, tá bom? E por último, página 74, você estará lendo esse texto, em vários tópicos aqui sobre as leis. E aqui nós vamos fazer como se fosse uma linha do tempo, tá? Então, complete a linha do tempo abaixo. Nela, coloque o nome das declarações sobre os direitos humanos criados nos anos em destaque. Então, aqui ó, nós temos 1709. Você vai olhar aqui o que foi feito em 1709. Então, você vai ler tudo isso daqui, vai achar lá 1709, o que foi feito nessa data, 1789, desculpa, gente. Em 1789, e vai estar escrevendo aqui, 89, isso mesmo, tá? Então, você vai ver o que foi feito e vai estar escrevendo ali. Depois, em 1948, 1959 e 1975, você vai ver o que foi feito e vai estar escrevendo aqui, tá bom? Bom, então é isso. Se vocês tiverem dúvida ainda sobre alguma questão do livro que vocês não entenderam da minha explicação, me pergunta no WhatsApp que eu estarei explicando, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Tchau!